Você já imaginou um mundo onde furacões pudessem ser controlados, tempestades direcionadas e secas prolongadas usadas como armas? Parece um roteiro de ficção científica, certo? Mas e se eu dissesse que, ao longo da história, houve projetos militares e científicos que exploraram essa possibilidade? A manipulação climática sempre foi um tema controverso, cercado por especulações e teorias que vão desde operações secretas até o uso de tecnologia para modificar padrões atmosféricos. O projeto AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, ou Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência, é um dos principais nomes envolvidos nessas discussões. Oficialmente, trata-se de um programa de pesquisa científica, mas muitos acreditam que ele possa ter um papel mais sombrio no controle do clima. Neste vídeo, vamos analisar os fatos e separar a realidade dos mitos. Será que a manipulação climática é possível? Existem evidências concretas de que essa tecnologia já foi usada para fins militares? Quais são os impactos éticos e científicos dessa possibilidade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar a história da geoengenharia, entender o funcionamento do AARP e investigar as alegações sobre armas climáticas. Prepare-se para uma jornada esclarecedora sobre um dos temas mais polêmicos da ciência moderna: o conceito de manipulação climática. A ideia de controlar o clima não é nova. Civilizações antigas já realizavam rituais para atrair chuvas e evitar secas, mas foi somente no século XX que surgiram experimentos científicos reais para modificar padrões climáticos. O conceito de geoengenharia, termo usado para descrever a manipulação intencional do meio ambiente, ganhou força com o avanço da tecnologia. Um dos primeiros exemplos documentados desse tipo de intervenção aconteceu durante a Guerra do Vietnã, na década de 1960. O governo dos Estados Unidos lançou a Operação Popeye, um projeto secreto que utilizava a técnica de semeadura de nuvens para prolongar as monções e dificultar o deslocamento das tropas inimigas. A estratégia funcionou, estradas foram inundadas e o terreno se tornou quase intransitável. Isso provou que, de fato, a chuva poderia ser manipulada artificialmente. Desde então, diversos países passaram a estudar formas de modificar o clima. A semeadura de nuvens, por exemplo, ainda é usada hoje em dia para aumentar as chuvas em regiões áridas. No entanto, alguns acreditam que existem tecnologias ainda mais avançadas sendo desenvolvidas secretamente, capazes de gerar eventos climáticos extremos, como furacões e terremotos. O AARP é frequentemente citado nesse contexto. Criado na década de 1990, ele foi apresentado como um programa de pesquisa voltado para o estudo da ionosfera, uma camada superior da atmosfera. Mas muitos teóricos afirmam que essa pode ser apenas uma explicação superficial e que, na verdade, o AARP teria a capacidade de influenciar o clima em grande escala. Mas será que isso é verdade? Para responder a essa questão, precisamos entender melhor o que é o AARP, como ele funciona e quais são as alegações sobre seu impacto climático. O que é o AARP e como ele funciona? O AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, em português, Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência, é um projeto criado nos anos 1990 nos Estados Unidos, localizado no Alasca. Seu objetivo oficial é estudar a ionosfera, uma camada da atmosfera que influencia as comunicações via rádio e satélite. A instalação conta com uma grande rede de antenas que emitem ondas de alta frequência para essa região da atmosfera, permitindo que cientistas analisem seus efeitos. Mas por que esse programa despertou tantas controvérsias? Boa parte das suspeitas surgiu devido à natureza militar do projeto. O AARP foi originalmente financiado pela Força Aérea e pela Marinha dos Estados Unidos, levantando questionamentos sobre possíveis usos estratégicos da tecnologia. Algumas teorias afirmam que ele poderia ser usado para alterar padrões climáticos, causar tempestades e até induzir terremotos. Tecnicamente, no entanto, o funcionamento do AARP não indica que ele tenha capacidade de manipular o clima em grande escala. Ele não gera energia suficiente para influenciar furacões ou mudar correntes atmosféricas de forma significativa. Sua principal função é estudar como as partículas carregadas na ionosfera reagem a estímulos de radiofrequência, algo essencial para comunicações e defesa militar. Mesmo assim, a desativação oficial do AARP em 2014 não impediu que as especulações continuassem.
Muitos acreditam que o projeto tenha sido transferido para instalações secretas ou que tecnologias derivadas dele ainda estejam em uso. Além disso, existem outros programas ao redor do mundo que trabalham com tecnologias semelhantes, como o Sura, da Rússia, e experimentos na China e na União Europeia. Seja mito ou realidade, o AARP se tornou um símbolo das discussões sobre manipulação climática e seu possível uso como arma. Mas se realmente existissem armas capazes de alterar o clima, quais seriam suas implicações geopolíticas? Agora, vamos explorar como a manipulação do clima poderia ser usada como uma estratégia militar e quais seriam seus impactos no cenário global. Armas climáticas na geopolítica atual. Se a capacidade de manipular o clima realmente existisse, quais seriam as implicações geopolíticas? A ideia de usar fenômenos naturais como ferramentas de guerra pode parecer extrema, mas há motivos para acreditar que essa possibilidade vem sendo estudada há décadas. A ONU já se pronunciou sobre esse tema. Em 1977, foi assinado o Tratado EMOD, Convenção para a Proibição do Uso Militar ou Qualquer Outro Uso Hostil de Técnicas de Modificação Ambiental, que proíbe o uso da manipulação ambiental como arma. Mas, se esse tratado foi necessário, isso significa que tais pesquisas existiam ou, no mínimo, eram levadas a sério. Em um contexto de guerra, uma nação que pudesse provocar secas, furacões ou ondas de calor contra seus adversários teria uma vantagem estratégica gigantesca. Imagine um cenário onde um país inimigo sofre uma seca extrema que compromete sua agricultura e abastecimento de água, ou onde uma tempestade intensa atinge bases militares no momento exato de um conflito. Embora não existam provas concretas de que tais tecnologias estejam em uso, há eventos climáticos extremos que levantam suspeitas. Por exemplo, alguns teóricos sugerem que certos furacões e terremotos devastadores podem ter sido induzidos artificialmente. Um dos casos mais citados é o do terremoto do Haiti em 2010, onde especulações apontaram para uma possível interferência externa, embora nenhuma evidência científica tenha comprovado essa teoria. Além disso, potências como China, Rússia e Estados Unidos já demonstraram interesse na modificação climática. A China, por exemplo, tem programas avançados de semeadura de nuvens, utilizados para aumentar chuvas e reduzir a poluição em grandes cidades. Embora esse tipo de tecnologia seja menos controverso, ele mostra que a ciência da manipulação climática está avançando. Se realmente for possível controlar o clima com precisão, isso levanta questões complexas: quem teria esse poder? Quais seriam as consequências éticas e políticas? Agora, vamos analisar o futuro da manipulação climática e entender se essas tecnologias podem se tornar uma realidade concreta nos próximos anos. O futuro da manipulação climática. Se no passado a ideia de controlar o clima parecia impossível, hoje a geoengenharia já é uma área de pesquisa consolidada. Cientistas ao redor do mundo estudam formas de modificar o ambiente para combater problemas como o aquecimento global, e algumas dessas técnicas levantam debates sobre seus possíveis usos para outros fins. Um dos projetos mais discutidos atualmente é a injeção de aerossóis na estratosfera, uma técnica que busca resfriar o planeta ao refletir parte da luz solar de volta ao espaço. Esse método simula o efeito de grandes erupções vulcânicas, que historicamente já reduziram temperaturas globais temporariamente. Mas e se uma tecnologia como essa fosse usada para alterar padrões climáticos de forma seletiva? Quem controlaria esse poder? Outra frente promissora é o controle de chuvas através da ionização da atmosfera. Experimentos recentes na China e nos Emirados Árabes Unidos mostraram avanços nessa área, abrindo caminho para aplicações cada vez mais sofisticadas. O grande dilema da manipulação climática não está apenas na tecnologia, mas também nas questões éticas e políticas envolvidas. Se um país decidir alterar o clima para seu próprio benefício, isso pode ter consequências globais imprevisíveis. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: será que essas pesquisas continuarão sendo usadas apenas para fins pacíficos, ou estamos nos aproximando de uma era onde o clima pode realmente se tornar uma arma? Após analisar o conceito de manipulação climática e explorar o funcionamento do AARP, é possível concluir que, embora as possibilidades tecnológicas para modificar o clima existam, elas ainda estão longe de se tornar uma realidade totalmente controlável. O AARP, por exemplo, é um programa de pesquisa atmosférica, e não uma ferramenta militar para alterar padrões climáticos, como muitos acreditam.
No entanto, a questão da geoengenharia como um todo continua sendo relevante, especialmente quando falamos de soluções para combater o aquecimento global. A ideia de usar o clima como uma arma, embora controversa, ainda é debatida no cenário geopolítico, com diversas nações investindo em tecnologias que podem ter impactos profundos na sociedade e no meio ambiente. Portanto, a manipulação climática, seja para fins pacíficos ou militares, levanta não apenas questões científicas, mas também profundas discussões éticas. Você acredita que a manipulação climática é uma realidade iminente ou apenas uma fantasia exagerada? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias.